Dúvida ou fé? O que você alimenta decide o seu amanhã. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago 1,6. Lembro-me claramente de uma época em que o silêncio parecia ser a única resposta a cada oração. Havia uma situação delicada na família, algo que exigia uma intervenção que parecia além das capacidades humanas. Eu me ajoelhava dia após dia, pedindo orientação, por socorro, por um sinal. Mas os dias se transformavam em semanas e a sensação de que nada mudava era esmagadora. Dentro de mim, uma voz pequena, porém insistente, começava a questionar: será que alguém realmente está escutando? Será que as promessas de cuidado e provisão são apenas palavras bonitas, distantes da nossa realidade? Você já sentiu essa pontada? Já se pegou ponderando se a bondade divina se aplica à sua própria situação, especialmente quando as adversidades parecem não ter fim? É fascinante como essa sensação de incerteza muitas vezes nos atinge nos momentos mais íntimos, quando estamos mais vulneráveis. Admitir que se tem dúvidas, que a sua convicção pode vacilar, parece quase uma traição para muitos. Crescemos ouvindo que a fé deve ser inabalável, sólida como uma rocha, sem rachaduras. Então, quando esses questionamentos surgem, tentamos abafá-los, escondê-los até de nós mesmos, temendo que sejam um sinal de falha ou de uma fé insuficiente. Mas a realidade é que a hesitação é uma experiência humana universal. Conheço a história de uma pessoa, uma mulher chamada Sofia, que dedicou anos da sua vida a um propósito nobre, confiando que um caminho específico era o que lhe havia sido destinado. Ela se desdobrou, investiu tempo e recursos e, mesmo assim, as portas não se abriam. Pelo contrário, pareciam se fechar com mais força a cada tentativa. O desânimo tomou conta e ela desabafou. Eu acreditei com todo o meu coração. Fiz tudo o que parecia certo, mas agora a única coisa que sinto é um vazio. Será que eu estava errada o tempo todo? Será que essa esperança que nutro é apenas uma ilusão? Essa inquietação interna não é um defeito. É parte da complexidade da experiência humana. Reconhecê-la é o primeiro passo para compreender que a jornada da convicção é muito mais matizada do que imaginamos. A verdade é que a incerteza sussurra para todos, mais cedo ou mais tarde. A carta de Tiago, no capítulo 1 e versículo 6, nos adverte: quem duvida é como a onda do mar, agitada e levada de um lado para outro pelo vento. Por muito tempo, essa passagem foi mal interpretada, fazendo muitos crerem que qualquer sinal de incerteza seria um grande erro, um pecado imperdoável que nos afastaria da providência divina. Mas a verdade é que Tiago não está condenando a existência da dúvida em si. Ele está nos alertando sobre o perigo de viver sem um ponto de ancoragem, de ser arrastado pelas circunstâncias sem direção definida. Imagine-se na praia, observando o oceano em um dia de tempestade. Ondas gigantes se erguem, quebram com força na areia e recuam, levando consigo tudo o que não está firmemente preso. Elas não têm um destino fixo, são impulsionadas pela força do vento, mudando de direção a cada rajada. Essa imagem que Tiago usa, alguém que, ao invés de buscar a firmeza da fé, permite que seus questionamentos o transformem numa réplica dessa onda, sem base, sem propósito, à mercê dos impulsos externos e das próprias incertezas. Não se trata de uma censura à dúvida como uma falha moral, mas um alerta sobre as consequências de permitir que ela nos domine e nos desvie do nosso caminho. Essa instabilidade pode ser comparada, por exemplo, à parábola do semeador, onde a semente que cai em solo rochoso germina rapidamente, mas não tem raízes profundas e murcha ao sol. Da mesma forma, uma convicção que não enfrenta e processa seus questionamentos, que não busca fundamentos sólidos, pode ser facilmente abalada pelas dificuldades da vida.
Tiago não está interessado em punir quem tem hesitações, mas sim em mostrar que uma vida vivida sob a influência constante da incerteza impede que se receba a plenitude das bênçãos. As causas dessa inquietação são variadas. Às vezes, o receio do desconhecido nos paralisa. Em outras ocasiões, é a desilusão com situações que não se desenrolaram como esperávamos, nos fazendo questionar a justiça ou o plano superior. Pode ser também uma falta de compreensão sobre como a espiritualidade se manifesta na vida cotidiana, ou até mesmo um cansaço emocional que esgota nossa capacidade de acreditar. Compreender que a dúvida é uma emoção e não uma sentença é essencial para avançar. Se a incerteza é uma sombra persistente, então o que é a convicção verdadeira? Muitas vezes, imaginamos a fé como um estado de completa ausência de medo ou questionamento, uma certeza absoluta que nunca vacila. Contudo, essa percepção é incompleta. A verdadeira fé não reside na eliminação da dúvida, mas na escolha deliberada de confiar, mesmo quando o receio persiste. É um ato de coragem ativa, uma decisão consciente de seguir em frente, passo a passo, apesar das inseguranças que sussurram em nossa mente. Pense na história do pai que busca a cura para seu filho atormentado, narrada em Marcos 9. Quando questionado sobre sua capacidade de crer, ele responde com uma honestidade que ressoa até hoje. Eu creio, ajuda-me na minha falta de convicção. Essa frase captura a essência da experiência humana. Não é a negação da sua hesitação, mas um reconhecimento dela, acompanhado de um clamor por auxílio. Ele não esperou que a incerteza desaparecesse para pedir ajuda. Ele agiu com ela. Isso nos mostra que a confiança pode coexistir com a vacilação e que o reconhecimento da nossa fragilidade é paradoxalmente um sinal de uma força genuína. Vemos essa coragem na prática em diversas situações. Pense num pai ou numa mãe que passa noites em claro orando por um filho com uma enfermidade grave, sem ter a mínima garantia de cura, mas continua a suplicar, a cuidar, a esperar contra toda a razão lógica. Ou naquela pessoa que decide iniciar um novo projeto de vida, mesmo diante de inúmeros obstáculos e da possibilidade real de fracasso, mas escolhe dar o primeiro passo. É a capacidade de agir em conformidade com o que se acredita, mesmo quando a paisagem é turva e o caminho incerto. Como certa vez foi dito de forma adaptada, a verdadeira força não reside na ausência do temor, mas na capacidade de superá-lo. Ter a coragem de ser vulnerável, de expressar abertamente suas inquietudes diante do sagrado, não é um sinal de fraqueza, mas de uma profunda sinceridade. Deus não espera uma fé perfeita e sem questionamentos. Ele valoriza a honestidade do coração que, mesmo titubeante, escolhe dar um passo à frente, buscando sua presença e sua orientação. Essa disposição para avançar, mesmo com a hesitação, nos leva a um conceito poderoso: o testemunho tácito. Ele não se manifesta em grandes pronunciamentos ou em atos de fé espetaculares, mas na constância de nossas ações diárias, na forma como prosseguimos quando a clareza se esvai. Decidir confiar, mesmo quando a compreensão nos foge, é uma forma de testemunho que ressoa de maneira profunda. Deus encontra deleite na convicção que se revela em meio à incerteza, na persistência que se recusa a ceder à escuridão. Consideremos as narrativas de resiliência. Pessoas que atravessaram catástrofes inimagináveis, que perderam tudo, mas que de alguma forma encontraram forças para reconstruir, para oferecer apoio a outros, para continuar a expressar gratidão. Não se trata de uma ausência de dor ou de questionamento sobre o porquê de tamanha provação, mas sim da escolha diária de levantar, de estender a mão, de buscar um sentido, mesmo que a visão do futuro esteja completamente obscurecida. Ou pense nos dedicados cuidadores de indivíduos com doenças terminais, que dia após dia enfrentam o sofrimento, a fragilidade, e ainda assim oferecem amor,
paciência e dignidade. Suas ações, embora silenciosas, ecoam uma profunda confiança na vida, no valor de cada momento e em algo que transcende a dor presente. Essa atitude de perseverança, de continuar a manifestar a convicção, mesmo sem visibilidade, é como o desenvolvimento de uma capacidade física. Assim como um músculo se fortalece com o exercício regular, a confiança em algo maior se aprimora a cada decisão de agir, apesar da inquietação. Cada pequeno passo dado em meio ao nevoeiro, cada atitude de entrega quando a lógica falha, adiciona resistência à nossa estrutura espiritual. A jornada da convicção exige uma boa dose de perseverança e muita paciência. Os resultados nem sempre são imediatos ou evidentes. A verdade é que a fé que se manifesta na obscuridade, por meio de ações consistentes e de uma postura de entrega, é extremamente valiosa. Ela não exige que todas as perguntas sejam respondidas, mas que a escolha de seguir em frente seja feita um dia de cada vez, confiando que há um propósito maior, mesmo que ele ainda não possa ser discernido. Agora que compreendemos que a convicção não exige a ausência de questionamentos, é tempo de explorar um passo prático para lidar com a incerteza. O primeiro deles é um convite à vulnerabilidade. Registrar as áreas onde a hesitação se faz presente. Pegue um caderno, use um aplicativo de anotações ou mesmo um simples pedaço de papel. O importante é externalizar esses pensamentos. Escreva, sem filtros, sem autocrítica, sem julgamento. Quais são as perguntas que martelam em sua mente? Quais são os receios que minam sua tranquilidade? Ao transpor esses questionamentos para o papel, você os retira do redemoinho caótico da mente e os coloca diante de si, tornando-os algo concreto, algo que pode ser observado e, finalmente, confrontado. Essa ação de escrever é um poderoso ato de honestidade consigo mesmo e com o divino. Para iniciar, você pode se guiar por algumas perguntas. O que exatamente me faz hesitar neste momento? Quais são meus maiores temores em relação a esta situação ou ao meu percurso de vida? Que expectativas não atendidas geraram essa inquietação? Existe alguma decepção que está alimentando minha falta de confiança? É comum que surjam questionamentos como: por que o sofrimento existe se há um poder bondoso? Estou realmente seguindo o caminho correto para mim? Será que minhas preces são ouvidas ou estou apenas falando para o vazio? Onde está a manifestação divina quando mais preciso dela? Não importa o quão grande ou pequena a dúvida pareça ser. O que importa é a coragem de registrá-la. Ao fazer isso, o objetivo não é se criticar por ter essas incertezas. Muito pelo contrário. A intenção é criar um espaço seguro para reconhecer e processar essas emoções. Evite qualquer tipo de auto-julgamento. Lembre-se, todos enfrentam esses momentos. Este exercício é um convite à transparência, a se desarmar diante de suas próprias fragilidades e a iniciar um diálogo interno e espiritual mais autêntico. A externalização é o ponto de partida para a transformação da incerteza em clareza, ou, no mínimo, em uma convicção mais forte, mesmo sem respostas imediatas. Uma vez que você listou suas inquietações, o passo seguinte é transformador. Ao lado de cada anotação de incerteza, escreva a seguinte frase: mesmo sem compreender, eu escolho confiar. Esta não é uma mera frase. É uma poderosa proclamação de convicção, uma escolha ativa de depositar sua crença em algo maior, mesmo quando as respostas lógicas parecem ausentes. É uma decisão que ecoa a profundidade da sua alma. Essa declaração é um mantra pessoal que pode ser repetido. Há um poder considerável nas palavras que escolhemos e nas afirmações que fazemos. Elas têm a capacidade de influenciar a perspectiva da mente e a disposição do coração. Ao verbalizar ou registrar essa escolha de confiança, você está reprogramando sua própria percepção.
mudando o foco da incerteza para a possibilidade da crença. Não significa que a dúvida desaparecerá magicamente, mas que você está optando por uma postura proativa diante dela. A confiança em uma força superior pode se expressar de muitas maneiras. Pode ser por meio da oração, entregando suas ansiedades e pedidos, buscando conexão e consolo. Pode ser pela prática do louvor, que eleva o espírito e direciona o foco para a gratidão, mesmo em tempos desafiadores. Ou ainda, através da leitura de textos sagrados, que oferecem sabedoria e perspectivas atemporais, reforçando a ideia de um propósito maior. Cada uma dessas práticas é um modo de reiterar sua decisão de confiar. É crucial manter a convicção na bondade e no amor divino, especialmente quando as circunstâncias ao redor parecem desfavoráveis. A vida apresenta muitos cenários em que a esperança é testada. No entanto, ao afirmar, mesmo sem compreender, eu escolho confiar, você reafirma que sua crença não está condicionada às situações, mas se baseia em algo que transcende o visível e o imediato. Essa escolha é um pilar que sustenta sua jornada, permitindo que você prossiga com esperança, mesmo quando o amanhã é um mistério. Depois de reconhecer e declarar sua decisão de confiar, o próximo passo essencial é vocalizar essa intenção. O terceiro elemento da nossa prática é proferir em voz alta as palavras: Senhor, eu creio, ajuda-me a continuar. A oração, nesse contexto, surge como uma ferramenta poderosa, um confronto direto com a incerteza que insiste em nos perturbar. Não é apenas um sussurro interno, mas uma declaração audível que rompe o silêncio da dúvida. É um convite à vulnerabilidade e à autenticidade na comunicação com o divino. A sinceridade do coração, mesmo que carregada de questionamentos, é o que realmente agrada. Não precisamos de palavras perfeitas ou de uma fé sem falhas para nos aproximarmos. Precisamos apenas da honestidade de expressar o que sentimos e o que desejamos. A constância nessa busca e a procura pela presença divina são cruciais. A oração não é um evento isolado, mas um diálogo contínuo. Ela pode se manifestar de diversas formas, em voz alta, permitindo que a própria voz ecoe a sua súplica e intenção. Em silêncio, como uma conversa íntima e pessoal, ou em comunhão com alguém próximo, compartilhando o fardo e a esperança. O importante é manter essa conexão ativa. Confiar que a força maior escuta e responde é fundamental, ainda que a resposta não seja imediata ou se apresente da maneira esperada. Muitas vezes, esperamos uma solução instantânea, um milagre evidente, mas a resposta pode vir como uma paz interior, uma nova perspectiva, uma porta que se abre em outro lugar, ou a simples força para perseverar. O valor de dizer em voz alta não está apenas em quem ouve, mas no efeito transformador que tem sobre você, firmando sua convicção e fortalecendo sua determinação de seguir adiante, mesmo com as perguntas não respondidas pairando no ar. É um compromisso que se manifesta, um passo adiante na jornada da certeza. Existe uma concepção equivocada de que a hesitação e a incerteza são incompatíveis com um percurso espiritual autêntico. Muitos creem que ter dúvidas é um sinal de fraqueza na fé, ou pior ainda, que afasta a pessoa da busca por uma vida de retidão. No entanto, essa é uma visão simplista da experiência humana e do desenvolvimento espiritual. A verdade é que todos os seres humanos, sem exceção, inclusive aqueles considerados exemplos de grande espiritualidade, enfrentam períodos de incerteza e questionamento. A santidade não é um estado de ausência total de dúvidas ou de uma fé inabalável e imutável. É, na realidade, um processo contínuo de aproximação, de busca incessante pelo sagrado. É uma jornada que inclui avanços e recuos, momentos de clareza e de neblina. Figuras veneradas em textos antigos, como Jó, que questionou a justiça do destino,
Davi, que expressou suas angústias e desesperos em salmos, e até mesmo João Batista, que do cativeiro enviou mensageiros para inquirir sobre a identidade do Messias, todos vivenciaram suas próprias formas de inquietude. Suas histórias nos mostram que a hesitação não invalida a devoção, mas pode, paradoxalmente, aprofundá-la. É vital cultivar a humildade e a aceitação da própria fragilidade. Reconhecer que somos imperfeitos e que nossos entendimentos são limitados é um passo para uma fé mais madura e menos dogmática. Não se trata de fraqueza, mas de sabedoria. Nesse processo, a generosidade e a compaixão divinas desempenham um papel central. A força maior acolhe e compreende as falhas humanas, os momentos de desânimo e as perguntas sem resposta. Não há condenação por não termos todas as certezas. Pelo contrário, existe uma aceitação do coração que, mesmo vacilante, persiste na busca. A busca pela retidão é um caminho de crescimento, não de perfeição instantânea, e a hesitação pode ser um catalisador para uma compreensão mais profunda e uma conexão mais sincera. Considerando tudo o que exploramos, chegamos a um momento de entrega, encapsulado em uma oração que serve como um refúgio e um ato de confiança. Ela sintetiza os passos práticos que discutimos, transformando-os em um diálogo direto com o divino. A oração proposta tem um propósito claro em cada parte, funcionando como um mapa para liberar a dúvida e acolher a esperança. A frase inicial, Senhor, eu creio, ajuda-me a continuar. É um reconhecimento honesto da fé existente, por menor que seja, e um clamor por auxílio para persistir. Ela demonstra vulnerabilidade e a consciência de que a jornada da crença é um processo que requer suporte. O pedido para limpar meus olhos da névoa da dúvida é um anseio por clareza e discernimento, por uma visão que transcenda as incertezas que obscurecem o caminho. É uma súplica por iluminação para enxergar além das circunstâncias imediatas. Ao pedir para fortalecer meu coração, busca-se resiliência e coragem para enfrentar os desafios sem perder a convicção. É um desejo por vigor interior que sustente a fé quando as pressões externas são intensas. O clamor para firmar meus passos, por sua vez, reflete a necessidade de direção e estabilidade, de saber que mesmo em terreno instável, há uma base sólida para seguir adiante. E quando expressamos que minha gratidão seja maior que qualquer questionamento, estamos direcionando o foco para a abundância presente, para as bênçãos já recebidas, permitindo que a gratidão sobrepuje qualquer inquietação. Essa oração é um convite aberto para que cada um a adapte. Personalize-a com suas próprias palavras e necessidades. Ela é um ponto de partida para um ato de entrega. Ao manifestar sua gratidão, mesmo em meio às incertezas, você muda a frequência de sua comunicação e do seu espírito. É uma crença no poder transformador da oração, não como um mero pedido, mas como uma rendição consciente que abre espaço para a paz e para a esperança florescerem, independente das respostas imediatas. Entregar a dúvida é encontrar um porto seguro na confiança. Com a oração como refúgio e a escolha de confiar como pilar, a jornada de confrontar a incerteza ganha uma nova dimensão. Essa experiência, que por vezes parece solitária, revela-se, na verdade, um ponto de conexão com inúmeras outras pessoas. É por isso que o próximo passo é um convite à ação, um gesto de generosidade. Considere compartilhar esta mensagem com aqueles que você sabe também podem estar em sua própria batalha contra a hesitação. O apoio recíproco e a construção de uma comunidade são elementos vitais para o fortalecimento da convicção. Quando compartilhamos nossas vulnerabilidades e descobertas, percebemos que não estamos sozinhos, e essa percepção alivia o peso da inquietude. Ao oferecer esta perspectiva a outros, você se transforma em um canal de bênção, irradiando a esperança que você mesmo encontrou.
É fundamental abordar aqueles que expressam incerteza com empatia e compaixão. Em vez de julgamento ou condenação, o que se faz necessário é um ouvido atento e um coração aberto. A escuta ativa, sem interrupções ou tentativas de consertar a pessoa, já é um suporte imenso. Oferecer-se para orar junto, se for apropriado, ou compartilhar um momento em que você também enfrentou e superou uma dúvida similar, pode ser um bálsamo para quem está aflito. Evitar qualquer tipo de julgamento é crucial. Cada pessoa tem sua própria jornada, suas próprias experiências e seu próprio tempo para processar as questões da vida. A postura de acolhimento e compreensão cria um ambiente seguro, onde a vulnerabilidade pode ser expressa sem temor de retaliação. Lembre-se, o objetivo não é converter, mas sim oferecer um recurso, uma luz que pode auxiliar alguém a encontrar seu próprio caminho através da névoa. Ao estender a mão, você fortalece não apenas o outro, mas também a sua própria fé. Ao longo desta exploração, um ponto se torna cada vez mais evidente. A força da sua convicção não é medida pelo quão alto ela ressoa ou pelo quão perfeita ela se apresenta. Pelo contrário, mesmo uma fé que parece pequena, que apenas sussurra em meio ao clamor das incertezas, possui um potencial imenso para gerar impacto. Essa fé que murmura, que hesita, mas ainda assim persiste, é um ponto de partida sagrado, uma semente de algo muito maior. Deus não espera uma fé gigante para começar a operar. Ele honra a genuinidade, a intenção do coração que, apesar de titubear, escolhe dar um passo à frente. Pense em inumeráveis histórias de pessoas cuja convicção foi lapidada e fortalecida através de atos que, à primeira vista, pareciam insignificantes. Uma oração sincera, dita em um momento de desespero, uma pequena atitude de serviço ao próximo, quando o próprio coração está pesado, uma decisão de perdoar, mesmo quando a mágoa é intensa. São esses pequenos gestos de confiança que, somados, constroem uma fé resiliente. É de vital importância celebrar cada pequena vitória, cada avanço na sua jornada de convicção. Não espere a eliminação completa de todas as incertezas para reconhecer o progresso. A superação de um temor específico, a capacidade de orar por algo que antes parecia impossível, a paz encontrada em meio a uma situação caótica. Tudo isso são sinais de que sua fé está se desenvolvendo, ganhando voz, transformando-se de um sussurro em um grito silencioso de esperança. A mensagem central é clara: jamais renuncie à sua convicção, independentemente das dimensões dos desafios que se apresentam. As dificuldades são reais e podem ser avassaladoras, mas a capacidade de persistir, de continuar buscando e confiando, é o que distingue o caminho de quem escolhe crer. Mesmo que a convicção comece como um som quase inaudível, ela tem o poder de crescer, de se expandir e de reverberar, transformando a sua vida e a daqueles ao seu redor. Chegamos ao fim desta reflexão, mas a sua jornada de fé está longe de terminar. Ela se renova a cada amanhecer. Que este encerramento seja um farol de inspiração, reiterando a profunda esperança e a inabalável confiança no futuro que aguarda aqueles que escolhem prosseguir. Em meio a todas as dúvidas e inquietações que a vida pode apresentar, uma verdade permanece firme. A força maior tem desígnios específicos para cada indivíduo, promessas que transcendem o visível e o imediato. Essas promessas são pilares de um futuro repleto de propósito e significado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Esses são mais do que versículos. São garantias de que você não está sozinho, de que há um cuidado constante e um propósito maior em cada passo.
Convidamos você a interiorizar essas verdades e a continuar buscando a conexão divina, fortalecendo sua convicção a cada novo dia. E se desejar, compartilhe nos comentários quais promessas ressoam mais forte em seu coração, quais verdades o sustentam em momentos de incerteza. Ao fazê-lo, você não apenas reforça sua própria fé, mas também edifica a comunidade que se forma em torno desta mensagem. Lembre-se, a jornada da fé é um percurso contínuo, pontuado por descobertas e, sim, por desafios. Haverá momentos de grande clareza e outros de nevoeiro denso. Mas a cada respiração, a cada escolha de confiar, você se aproxima mais do seu propósito e da plenitude que aguarda. Siga caminhando com persistência e coragem, pois o amanhã é um campo de infinitas possibilidades, moldado pela fé que você cultiva hoje.